Olá a todos, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o Vectory, essa ferramenta que permite que você trabalhe com 3D de uma forma fácil, intuitiva, sem precisar instalar nada no seu computador, já que ele roda direto no browser, e o melhor, é gratuito. Então, através de um exemplo bem simples que vocês podem fazer junto comigo, a gente vai conhecer um pouco mais sobre os recursos fáceis e poderosos dessa ferramenta. Vamos lá? Então, para começar aqui no Vector, você precisa fazer o seu login. Você também pode fazer isso através da sua rede social. No meu caso aqui, eu vou me logar com a minha conta do Google. Então, uma vez que você tenha feito o seu login, ele vai apresentar para você aqui esse painel que ele chama de Dashboard. Obviamente, no meu caso, eu já fiz algumas coisas e por isso ele está apresentando aqui alguns projetos anteriores. Para vocês, ele vai dar aqui duas opções. Você pode escolher uma versão do Studio 3, que é a versão 2020, ou a versão nova, que é essa aqui que ele chama de Studio Beta, que eu altamente recomendo, que ela é ainda mais fácil e intuitiva. Para começar, vamos dar uma passeada aqui pela interface do Vectory. Na parte superior você vai encontrar aqui um menu, com alguns dos recursos principais e também alguns botões. Nesses botões você vai ter acesso aos modos de seleção, aos modos de criação de objetos, que são aquelas primitivas geométricas, também alguns elementos aqui de ambiente, como luzes, e alguns modificadores ou ferramentas para criação. Do outro lado da tela você vai ter o painel de propriedades e também os botões para publicação e compartilhamento. A janela aqui, que é a janela do projeto, é onde você vai conseguir visualizar os elementos que vão estar contidos na nossa cena. E você também tem uma coisa muito legal aqui, que é a biblioteca do Vectory. É uma biblioteca bastante completa, com a parte de materiais, objetos e alguns presets de cena também bem interessantes. Você pode inclusive fazer aqui a busca e aí você coloca em inglês o nome do elemento que você quer buscar. Por exemplo, na parte de objetos aqui, se eu colocasse aqui, por exemplo, árvore, você vai ver que ele já traz uma certa biblioteca aqui de alguns objetos. Eu posso simplesmente clicar e arrastar para posicionar eles aqui na cena. Uma vez que um objeto já esteja na cena, você pode clicar nesse botão aqui para ajustar a vista. Você pode navegar utilizando o botão normal do mouse, e aí você tem uma visualização em qualquer ângulo, já que esses são objetos 3D. Você também tem a possibilidade de utilizar a tecla Tab e visualizar em vistas ortográficas, como por exemplo, de frente, completamente de frente, ou lado direito, lado esquerdo, por trás, e ainda de cima ou de baixo. Então, assim, é bastante interessante essas possibilidades. Você também tem o que a gente chama de gizmo, ou manipulador, que é esse elemento aqui que está aqui na base, que permite que você possa movimentar o teu objeto em um determinado eixo, por exemplo, aqui no eixo X. Você também pode utilizar esses arcos aqui para rotacionar o teu objeto em um determinado ângulo. Você também pode alterar esses valores de forma numérica aqui pelo painel de propriedades, tanto em relação à posição do objeto nos eixos X, Y e Z, como também a sua rotação ou escala. E eu vou querer modelar um objeto do zero, para mostrar algumas dessas ferramentas de modelagem aqui do Vectory para vocês. Para começar, eu vou clicar aqui nos objetos e vou colocar aqui, por exemplo, um cilindro. Bom, esse cilindro vai aparecer aqui, eu vou usar a minha tecla Tab para posicionar ele completamente de frente. E aí vocês veem que eu tenho a possibilidade de interagir, por exemplo, aqui com esses elementos que ficam aqui. Eu posso deixar aqui com o canto completamente reto, posso clicar aqui para alterar a altura do objeto, por exemplo, e também a sua largura. Nesse caso, eu estou visualizando o objeto no modo que ele chama de textura, que é o modo que a gente visualiza o objeto como se fosse um objeto real. Mas eu também posso trocar o modo para o modo sombreado, que é esse modo aqui, ou o modo aramado, que permite que a gente consiga visualizar o objeto como se fosse uma grade. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar no modo sombreado e vou alterar algumas características. Uma das coisas que vocês devem aprender sobre modelagem em 3D é que normalmente a gente trabalha com um processo que a gente chama de low poly, ou uma modelagem com poucos polígonos, e depois é que a gente vai refinando a estrutura do objeto, que a gente chama de malha. Então, eu vou diminuir essa quantidade de segmentos aqui do meu cilindro, vou colocar aqui somente 16, porque para começar a modelagem não precisa de tanta divisão assim. Já em relação à altura, como eu quero acrescentar alguns detalhes, eu vou aumentar um pouco. Em vez de ter um único segmento de altura, da base até o topo, eu vou colocar aqui, por exemplo, com 8 segmentos, para ficar melhor de administrar essa parte. Uma outra coisa que vocês vão ver, como a gente tem a possibilidade de editar partes do objeto. Mas para você entrar no modo de edição, a gente precisa selecionar o objeto e teclar Enter. Ele pergunta se eu quero acessar o modo de edição de geometria, então vou clicar aqui Bake para ter acesso ao modo de edição de componentes. Eu vou escolher se eu quero selecionar os pontos, as linhas ou as faces. Vou clicar aqui, por exemplo, no modo de pontos,
Vou utilizar o modo de seleção, esse modo de seleção aqui, tá? Que é o que chama de marquee, o atalho é a letra M. Tá? Eu estou dizendo isso porque várias vezes eu vou apertar a letra M para ser mais prático. Tá? Então vou clicar aqui e vou clicar e arrastar para selecionar esses pontos aqui em cima. Pronto. Com os pontos selecionados, eu vou utilizar esse recurso aqui, ó, que é um recurso que permite que todos esses pontos sejam colapsados, ou seja, todos eles sejam reunidos em um único ponto no centro. Pronto, que é exatamente o que eu ia precisar fazer para o modelo que a gente está fazendo aqui. Vou utilizar aqui a tecla Tab para facilitar aqui, já que posso deixar ele numa vista ortográfica. Agora, novamente, utilizando o atalho letra M, eu vou voltar a selecionar aqui alguns pontinhos e eu vou alterando o formato desse objeto aqui através da minha escala. Tá? A ideia aqui, vocês vão ver, é construir um foguete. Então, eu vou começar a fazer o corpo desse foguete, selecionando aqui esses pontos e alterando, né, a escala, né, de cada um desses pontos aqui ao longo do comprimento do foguete para que ele fique com a forma que a gente quer dar para o nosso foguete, tá certo? Então vamos lá. Então, pessoal, uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês é que eventualmente a gente consegue, além de selecionar, né, esses pontos e também modificar a escala ou a posição deles, a gente também pode acrescentar mais divisões se for o caso. Então eu vou aproximar um pouco mais aqui dessa parte superior, vou selecionar agora como linha, por exemplo, vou selecionar essa linha aqui em cima, sempre apertando a tecla M, tá? Antes de selecionar, para ter certeza que você vai estar selecionando o componente. Então agora eu vou utilizar esse recurso aqui, ó, que chama Slide. Tá? Então eu vou clicar nessa ferramenta, vou dar um duplo clique aqui em cima da linha, daí ele vai carregar esse modificador. Eu vou clicar e arrastar aqui, ó, de forma circular, indicando que eu quero fazer duas cópias. E depois eu vou clicar e arrastar aqui, ó, em cima da palavra Offset, para que ele possa deslocar as linhas que eu criei. Ó. Então assim eu posso fazer divisões só naquela parte ali. Tá? Pronto, então eu fiz assim, eu acho que está legal dessa forma. Vou novamente acessar aqui os pontos. E novamente com a tecla M, vou selecionar aqui alguns desses pontos para modificar aqui a escala e chegar no formato mais próximo do formato que eu quero dar aqui para o foguete, tá? Pronto, pessoal, uma vez que a gente tenha chegado mais próximo do formato que a gente queria, eu vou sair aqui do modo de edição, voltar a visualizar o objeto inteiro, só que ele ainda está, digamos assim, um tanto quanto grosseiro, tá? Porque o número de divisões, por enquanto, está pequeno. Só que agora é que é a hora que a gente vai refinar o formato dele. Então, com o objeto selecionado, eu vou vir aqui nesse modificador, aqui, ó, nessa seção de modificadores aqui, e vou utilizar aqui o recurso de subdivisão. Então, ele vai acrescentar mais detalhes na estrutura e vai fazer com que o formato final fique mais bem feito, né, digamos assim. Eu vou novamente criar aqui um cilindro, que eu vou girar ele um pouco aqui nessa direção, vou colocar aqui para que ele fique exatamente com 90 graus, tá? Aí eu vou achatar aqui, ó, e também tirar esse arredondamento, deixar ainda menorzinho. O botão direito do mouse, ó, ele serve para que a gente possa mover a tela aqui. Vou colocar aqui totalmente de lado, vou mover um pouco mais para cá para deixar aqui ele bem no centro. Precisa aumentar um pouco mais o tamanho desse objeto, né? Então vou aumentar aqui pela escala. Agora eu vou duplicar aqui esse cilindro, eu posso fazer isso apertando as teclas Ctrl D ou clicando com o botão direito aqui no cilindro e escolhendo duplicar. Então ele duplicou, ó, criou aqui o cilindro 1. Eu vou mover aqui a cópia um pouco para baixo. Ó. Só que essa outra cópia, né, eu vou deixar ela mais larga, tá, um pouquinho mais para trás aqui, meio que fazendo um sanduíche dessa peça aqui, ó, justamente para que eu possa recortar uma peça da outra. Então eu vou selecionar primeiro a peça de cima, manter pressionada a tecla Shift, clicar na peça de baixo. Nesse menu eu vou escolher a opção de subtrair. Então vou selecionar essa peça, novamente aqui nas opções, vou clicar aqui na opção de Array Radial, né, que é onde ele vai criar cópias em forma circular. A princípio ele cria aqui, ó, com 3 cópias, tá? Vocês já estão vendo aqui que já fica bem legal, mas eu vou alterar esse número de cópias aqui para 4. Então eu vou selecionar aqui todos eles, né, todas essas partes, utilizando aí a tecla Shift, né? Eu posso inclusive recolher aqui esses comandos. Vou clicar com o botão direito aqui e vou inicialmente
escolher a opção de Merge, né? Que seria justamente tipo mesclar todo mundo aí, né? Eu vou clicar aqui, ó. Pronto, então assim agora tudo isso aqui virou um único objeto. Isso é bom porque na hora que for aplicar materiais vai ficar bem mais fácil. Uma coisa parecida aqui com a parte do corpo, vou clicar com o botão direito e vou nesse caso aqui converter isso aqui em geometria, né? Porque então é como se já fosse um objeto finalizado. Eu posso dar nomes, tá, para essas coisas aqui. Então, por exemplo, posso chamar essa parte aqui. Pronto, pessoal, para dar um toquezinho mais interessante ainda na minha modelagem, eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, vou pegar aqui uma esfera. Obviamente que ela está bem grande, né? Eu vou diminuir o tamanho dela. Mover. Vou colocar ela aqui para fora. Para vocês poderem enxergar um pouquinho melhor, tá? Eu vou aproximar ali, ó. Vendo? Eu coloquei só esse pontinho aqui, ó. Vou fazer uma duplicata, tá? Disso aqui, ó. Porque eu quero fazer um outro um pouquinho mais ali em cima. Então, vou clicar aqui, ó, Ctrl D, como vocês sabem, né? Para fazer a duplicata. Vou mover lá para cima, por exemplo, aqui, ó. Reposicionar, né? Porque é importante em 3D sempre que você veja por mais de uma vista, né? Porque às vezes você vê uma coisa e quando você vai olhar na outra vista não está bem assim. Então, vou clicar aqui no primeiro, vou lá naquela opção, né? De criar aqui as cópias radiais, né? O Array Radial. Vou clicar aqui, ó, e vou aumentar o número de cópias aqui, por exemplo, para 16. E eu vou fazer o mesmo com essa parte aqui de cima também, tá? Vou selecionar, vou lá e vou colocar também aqui meu Array Radial para 16. Bem interessante, né? E para finalizar aqui a nossa modelagem, eu vou colocar aqui uma espécie de escotilha aqui para a gente ver como é que fica, né? Então, eu vou clicar aqui, vou escolher agora dessa vez um tubo, girar também esse tubo, 90 graus, né? Como a gente tinha feito da outra vez. Vou agora mover ele para cima. Esse raio, por exemplo, a altura, todas essas coisinhas aqui que a gente pode ajustar, né? Que é o arredondamento do canto, mas eu quero ajustar também isso aqui, tá? Diminuir o raio externo. Preciso diminuir bastante, né, pessoal? Então, a parte de modelagem do nosso foguete está pronta. Então, eu vou só aplicar aqui os materiais agora, tá? E também aplicar a iluminação padrão aqui do programa para vocês verem como ele é fácil não só de modelar, mas de a gente conseguir um resultado final com um acabamento. Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou lá na biblioteca, vou pegar aqui a parte de ambientes e vou escolher aqui um ambiente que eu acho que fica legal aqui para o meu foguete. Vou colocar uma coisa, por exemplo, aqui com essa luz aqui que eu acho que fica bacana. Eu vou jogar aqui, ó, no meu ambiente. Olha só como ele já dá um acabamento bem legal aqui, ó. Você vê que a gente já consegue ver alguns brilhos, ver algumas coisas aqui do objeto. E eu agora vou aplicando outros materiais. Então, aqui na estrelinha, e, por exemplo, vim aqui na parte de metais. Então, ó, eu posso escolher um tipo específico de metal. Então, eu vou, por exemplo, pegar essa daqui, ó, jogar aqui na parte da escotilha. Olha só que legal, ele já aplicou o material ó, com acabamento perfeito. E eu posso, selecionando o objeto, alterar aqui algumas propriedades dele. Nesse caso aqui, eu vou alterar a cor. Por exemplo, quero deixar azul. Ó. Olha só que legal, já está prontinho. Na parte dessas aletas aqui, digamos que eu quisesse fazer uma coisa meio vermelha, eu também poderia fazer aqui uma coisa meio fosca, só que vermelha. Então, posso jogar aqui, por exemplo, um material como esse. Uma propriedade, então, desse material. Então, eu vou trocar aqui, ó. Vocês podem fazer da cor que vocês quiserem, tá, pessoal? Só lembrando aí, só para vocês terem uma ideia como é fácil de trabalhar com materiais aqui. Então, eu posso escolher uma cor aqui para os parafusos, por exemplo. Então, nesse caso, como são muitos parafusos, é mais fácil selecionar pelo projeto, né? Então, eu vou clicar aqui no Array, né, que já está selecionado. Vou lá na biblioteca e basta clicar no material que ele já aplica, né? Então, vou clicar aqui, ó. E a mesma coisa para os parafusos de cima, tá? Também vou selecionar o outro Array, aplicar, então, o mesmo material. Pronto, olha aí, o foguete já está mais interessante, mas eu vou mostrar para vocês que eu também consigo aplicar materiais personalizados. Para isso eu vou só selecionar o material padrão aqui do corpo. Daqui eu tenho aqui o material e o que eu vou fazer é trocar a textura dele. Vou aqui na cor. Eu poderia simplesmente trocar a cor, tá, pessoal? Escolher uma cor qualquer, ou escolher um gradiente, por exemplo, qualquer coisa do tipo.
mas eu vou aqui dizer que eu quero aplicar então uma textura. Ele mostra aqui o mapeamento e eu vou escolher então ou fazer o upload do meu arquivo JPG. Então aqui na minha pastinha aqui de downloads, eu tenho aqui a textura foguete que eu acabei de fazer, clico e ele já aplica. Vou clicar aqui no ambiente para vocês verem que a gente consegue rotacionar a luz do ambiente, para que a gente consiga visualizar os efeitos aqui em cima. E justamente em falar em efeitos, clicar aqui na parte de Effects, colocar aqui, por exemplo, para ficar com a luz assim, mais bonita, né, que eles chamam de Bloom, ou acrescentar outro, por exemplo, vinheta, né, aqui, clico aqui a parte de visualizar o terreno, né. Então, olha só que bonito. Agora eu vou simplesmente gerar aqui o render para vocês verem então como é que fica o nosso produto final. Então vamos lá. Eu vou clicar agora aqui no menu, vou vir aqui na parte de Settings e vou abrir o renderizador, tá? Então já abri aqui o meu renderizador. Eu posso escolher aqui as dimensões que eu quero para a minha imagem e o formato também que eu quero. Nesse caso eu posso escolher, por exemplo, JPG ou PNG, caso eu queira utilizar uma imagem transparente, né, que eu possa aplicar depois em qualquer outra coisa. Então, basta clicar agora no Download, que ele vai gerar, então, o meu arquivo JPEG já renderizado. Então, eu espero que vocês tenham conseguido fazer. Se gostou, não esquece de clicar aí no like. Se não é inscrito, por favor, se inscreva. Ativa aí o sininho das notificações, coloque aí os comentários. Compartilhe também, né, para ajudar o canal. E na próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode pegar esse foguetinho aqui e transformar ele num objeto de realidade aumentada, ou seja, você consegue através do seu celular colocar esse foguetinho aí virtualmente em qualquer parte aí da sua casa, ou até enviar para um colega e ele vai conseguir ver lá na casa dele também como se o foguetinho existisse de verdade. Então pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que consigam aplicar essa ferramenta nos projetos de vocês, porque isso é que é o mais importante. Então a gente se vê numa próxima. Valeu!